Hoje a gente tem tag, hoje a gente responde a tag 50%. E a ideia é falar aí sobre leituras de 2024, fazer um balanço das leituras de 2024 até agora. Então vamos lá, a gente começa pelo melhor livro que você leu até agora. O melhor livro que eu li até agora foi O Senhor das Moscas, que foi um livro que eu li lá no começo do ano, que é um livro que apresenta e conta a história de meninos ingleses que ficam perdidos numa ilha. E esses meninos que ficam perdidos numa ilha vão encontrar milhões de maneiras para sobreviver, vão encontrar ferramentas para sobreviver, vão entrar em diversos atritos. Mas a gente tem uma coisa muito interessante desse livro, que é o fato de esses meninos, conforme eles vão tentando sobreviver, eles vão se afastando cada vez mais da civilização, até porque a gente só tem crianças ali na ilha, de diferentes idades, mas só crianças. E essas crianças, elas sem um adulto, sem orientação de um adulto, elas vão se libertando dessa civilização, de roupas e de valores morais e de regras de conduta, enfim. Eles vão se livrando completamente dessa civilização e vão criando medos que são muito característicos de quem tá naquele cenário ali completamente desprotegido. E o que eu mais gosto no livro é justamente o fato de que ele mostra o quanto a nossa mente pode ser criativa, o quanto que a gente pode inventar quando a gente tá com medo, e de certa forma explica por que é tão importante para as sociedades a criação de um Deus, de um ser meio que proteja todo mundo, justamente porque a partir do momento que esses meninos estão com medo, eles vão criar ali uma figura imaginária, eles vão criar uma figura protetora imaginária, justamente porque é para explicar os medos, que não tem explicação racional, que não tem explicação lógica, também vai ser fundamental criar uma figura que não seja racional e que não tenha explicação lógica, protegê-los. Então é ali naquele momento que eles meio que precisam criar uma figura que tem esse poder de protegê-los de qualquer coisa que eles não consigam explicar, que eles não consigam racionalizar muito bem. Segundo, livro que mais decepcionou esse ano, eu não sei se me decepcionou, que quando eu não gosto do livro eu já paro de ler, assim, eu não costumo insistir numa leitura que eu não goste. Mas o livro que eu não consegui ler esse ano e que eu tentei, que eu insisti, e na verdade ainda tô insistindo pra ler, que é um livro que tem um filme que eu gosto muito, que eu gostei bastante, que é Zona de Interesse. Só que o livro, ele é muito moroso, muito devagar, e ele vai ter também diferentes vozes narrativas, então o livro é muito difícil. E uma coisa que não é uma dificuldade particular é o fato de que tem muitas expressões e muitas palavras em alemão que não são traduzidas, então algumas palavras e alguns termos dá para perceber que são bem importantes para o texto e que você precisa ir lá no Google Tradutor buscar a tradução, e isso dá uma dificuldade para ler, isso atrasa a leitura, isso torna a leitura muito difícil. Então faltou umas notinhas de rodapé ali para zona de interesse, e isso particularmente me fez ter dificuldade com a leitura. E apesar de ser uma história que eu tô gostando, que comecei a gostar bastante, ao mesmo tempo eu sempre paro porque de repente fica muito cansativo, assim. Eu fui até uns 20% do livro, assim, aí voltei pro começo porque eu senti que eu tava perdendo muita coisa, e aí, fiz isso várias vezes, comecei pelo menos umas 4 vezes, mas até agora não consegui terminar a zona de interesse. E também é um livro extenso, também dessa dificuldade aí, continuar num livro que é penoso para ler, que é difícil para ler. O livro que mais te surpreendeu esse ano, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, e é um livro que eu fiquei muito tempo, anos inclusive, com isso que eu fiquei com zonas de interesse, de começar e não conseguir terminar, ou parar no começo, porque no começo a leitura parecia muito chata, muito difícil, mas insistindo ali, esse ano eu resolvi insistir e amei A Redoma de Vidro. É um livro muito bem escrito, muito sofrido, muito difícil de fato, não é um livro fácil, é um livro difícil, justamente porque, como a gente tá falando ali de uma narradora que tá em estado de sofrimento, tem uma narradora que tá passando por um processo de adoecimento psíquico muito intenso. Esse livro, ele é de fato muito moroso, muito difícil, muito arrastado, porque a gente tá falando de uma pessoa que tá sempre mal contando história. A gente não tá falando de uma mulher que tá bem e que tem picos de tristeza. A gente tá falando de uma mulher que tá ficando gradativamente cada vez pior. Então, de fato, é uma leitura que a gente tem uma certa dificuldade, mas que também é muito surpreendente, porque conta de um aspecto de sofrimento, especialmente da vida da mulher, que é essencial a gente se interar, que é essencial a gente ler, que é essencial a gente conhecer. Então, por mais que seja um livro difícil, é um livro que vale a pena insistir, porque de fato ele é um livro muito bom quando a gente conclui, porque várias coisas
coisas ficam claras quando a gente termina, porque é um livro bastante importante. Novo autor preferido, nova autora preferida, na verdade, a Natália Timmerman. Eu tô no segundo da Natália. Primeiro eu li As Pequenas Chances, tem resenha aqui. Depois eu li Copo Vazio, que logo mais vai sair resenha. E tô querendo ler outros dela. Os dois livros que eu gostei da Natália Timmerman, que os dois livros são muito bons, mas os dois livros são muito diferentes. Então sabe quando a gente sabe que tá lidando com uma escritora com muita potencialidade, justamente porque ela consegue abordar temas diferentes, como por meio de uma escrita diferente, mas ao mesmo tempo conseguindo sustentar um estilo. Então gostei muito da Natália. As Pequenas Chances é um livro muito bonito sobre luto, prioritariamente, apesar de a gente ter diversos temas. E Copo Vazio vai falar de um sofrimento de uma mulher que está vivendo ali uma espécie de luto amoroso em tempos muito modernos. Então são livros que são realmente muito diferentes, mas que ao mesmo tempo são muito bons, muito poéticos, muito sensíveis. É Natália Timmerman, sem dúvida, a minha descoberta desse ano ali, a escritora que eu descobri esse ano e que já tá aí nas minhas preferidas. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, saiu resenha dele faz muito pouco tempo no canal, que é Todas as Minhas Mortes, da Paula, que é um livro que ele é muito curioso, justamente porque a gente consegue perceber várias tônicas, assim. Então a gente tem uma mulher com uma sede de viver, com uma garra pela vida perceptível, mas que essa garra pela vida, essa sede de viver, ao mesmo tempo que é o que vai ser, o que vai colocar essa mulher numa situação em que ela precisa de muita força dela e que ela vai ter essa força, ao mesmo tempo essa sede, essa vontade de viver vai ser um dos elementos que coloca essa mulher em diversas dificuldades, assim. Então é como se o fato dessa mulher ser muito entregue para a vida fosse ser justamente o que vai ser a potencialidade, tanto para muita coisa difícil que acontece na vida dela, quanto também para as coisas mais incríveis que acontecem na vida dela. E tem cenas, assim, de fato, muito pesadas em relação a questões de sofrimentos de uma vida que se vive sendo mulher. Então tem uma série de dificuldades que são complexas ali e que colocam quem é mulher lendo em sofrimento mesmo pelas coisas pelas quais a personagem vai passando. Então, um livro que me fez chorar com certeza é Todas as Minhas Mortes, da Paula Klein, e aí na sequência um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, um livro que me deixa feliz nesse primeiro semestre, que tem resenha dele aqui de uma outra autora que eu gosto muito, que é a Ana Sui, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E por mais que o título pareça muito triste, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão é um livro muito bonito que vai explicar, por mais que a gente vai ter também algum sofrimento no livro, não dá pra dizer que não, mas é um livro que ao mesmo tempo explica coisas que parecem inexplicáveis e nos dá respostas para uma série de perguntas que parecem muito vagas. Então, eu sempre gosto de dizer que hoje a gente tem uma estrutura que às vezes a gente meio que quer respostas muito rápidas ou exige respostas muito rápidas. E o livro da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, vai mostrar pra gente que nem tudo vai ter resposta rápida. A maior parte das coisas não tem essa resposta rápida, ou especialmente uma resposta que venha do outro. Essa ideia de que as nossas experiências são as nossas experiências e que por mais que isso pareça meio que óbvio, na vida, no dia a dia, nas nossas existências, nas nossas questões, nos nossos sofrimentos, a gente vai esquecendo. Então é um livro que fala muito sobre isso de uma maneira muito poética, de uma maneira muito bonita, e ao mesmo tempo também é um livro que trata de psicanálise, que trata de psicologia, também de uma maneira muito didática. Então mesmo sem conhecimento de psicanálise ou de psicologia, é um livro que se explica muito bem, então eu também gosto muito por causa disso. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, o livro mais bonito que eu comprei esse ano, e eu esse ano tô comprando muito pouco livro, eu tô comprando mais e-book, tô comprando muito mais para ler no Kindle, justamente porque o livro tá muito caro, não tá tendo como sustentar aí muito uma vida de leitora de livros físicos, então tô comprando muito mais e-book, que acaba que sai muito mais barato, assim. Então eu tô numa fase de comprar muito menos livro físico, por isso, e também porque acho que nem todo livro compensa ter o livro físico. Eu acho que penso assim, é muito mais fácil, muito melhor ler no Kindle, acaba sendo muito mais prático pela leveza, pela possibilidade de você levar para qualquer lugar e caber em qualquer espaço, é pequenininho, consegue ler no escuro, consegue ler na cama, enfim, consegue ter muito mais facilidade de leitura do que o livro físico, ainda mais se estiver falando de um livro grande, pesado, acaba sendo mais difícil, assim, para levar para lá e para cá, ou para de repente tem que ler sempre com a luz acesa. Então, acaba que também por esse motivo acabo gostando mais de comprar do Kindle, mas ainda gosto muito de livros físicos, obviamente
obviamente. E o mais bonito que eu comprei esse ano foi o da Nélida Pinhon, A República dos Sonhos. Comprei no sebo muito baratinho. É um livro, é uma edição esgotada, não tem mais esse pra venda. É da capinha preta, não achei nem sebo, assim, esse da capinha preta, mas ele tá muito novinho, assim, não tem risco, não tem nenhum tipo de risco. Tá muito novinha a edição, tá muito bem conservado, então esse é o meu preferido que eu comprei desse ano. Eu gosto dessa capa durinha, assim, com esses escritos em dourado que parecem uma bíblia, né? Então eu sempre espero, quando eu vejo boas escritoras fazendo um livro parecidinho com uma bíblia, eu sempre espero leituras muito transgressoras. Não comecei a ler ainda, mas eu amo a Nélida Pinhon, é uma das minhas escritoras brasileiras preferidas, sem dúvida. Não tenho o que falar, ela é ótima. O meu preferido dela é a Doce Canção de Caetana, tem resenha dela aqui, vou deixar o link, mas a Doce Canção de Caetana é um livro maravilhoso, que vale muito a pena a leitura, que fala muito de arte, fala muito de sonhos, fala muito de vontades, de desejos e da importância de seguir as vontades e os desejos e de se sustentar a arte, das dificuldades de conservar a arte num país moralista e conservador igual ao nosso. Último tópico da tag: quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? E quais livros que eu quero ler muito até o final do ano? Vou deixar aqui uma imagem, porque são os livros que a gente lê aqui no canal até o final do ano, que são os livros que fazem parte aí das nossas leituras conjuntas, e então segue uma imagem aí com a lista dos próximos livros que a gente lê por aqui. Já convido vocês para as nossas próximas leituras conjuntas. E é isso, até mais!